O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. O Evangelho de hoje nos leva a nos perguntar sobre o que estamos edificando a nossa vida. Sobre a rocha ou sobre a areia. O empreendimento para construir a nossa vida, para edificar a nossa vida de maneira sólida, parte primeiro de evitar duas coisas: evitar as ilusões e evitar o olhar sobre as coisas que não temos. Para construir e edificar a nossa vida, nós temos que estar atentos ao cotidiano, aquilo que está ao alcance das nossas mãos. É no nosso cotidiano, na realidade concreta da nossa vida, que podemos então edificar e construir esta mesma vida de maneira sólida. E podemos construí-la e edificá-la com aquilo que realmente temos, com aquilo que está ao nosso alcance. E não, como disse, vivendo de ilusões ou somente tendo o olhar voltado para aquilo que não temos. Como Jesus diz, muitos dizem, Senhor, Senhor, ou melhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não ficar vivendo somente divagando, somente então criando um mundo ideal, somente então buscando grandes discursos e esquecendo do cotidiano, que exige um trabalho prático, que exige então uma ação prática todos os dias, e não somente divagar, Senhor, Senhor, os grandes discursos, os grandes ideais, e deixar de trabalhar aquilo que é a realidade de cada dia. É como dizer que quando nós falamos muito, e nós enchemos a boca de falar o cuidado com a casa comum, o cuidado universal, e esquecemos de cuidar do nosso quintal. Esquecemos de saber de cuidar do nosso vizinho. Nós falamos muito da paz mundial, o desejo da paz mundial, a paz mundial é necessária, a paz mundial é preciso, e esquecemos que a paz mundial tem início num coração pacificado.
Falamos sempre e exigimos justiça social, enchemos a nossa boca de justiça social, de pastoral social, e esquecemos que a justiça social, o social começa numa prática honesta e justa das suas atitudes diárias. É aí que tem a origem a justiça social, é aí que tem a promoção social em suas ações diárias de honestidade, de verdade, de responsabilidade com aquilo que você faz, com o seu trabalho e com os outros. E assim por diante. Então, com isso, nós aprendemos que para construir a nossa vida de maneira sólida, para edificar a nossa vida, não se trata de fazer grandes coisas, mas realizar as ações diárias com grandeza de alma. Com grandeza de alma, pedra por pedra, dia após dia, edificando o meu viver, dilatando o coração com as coisas simples e com o presente de cada dia. Para edificar a nossa vida de maneira sólida e concreta, é preciso também ter coragem. Coragem para não se deixar influenciar ou se mover pelas areias, né? Como Jesus diz, a casa edificada sobre areia, pela areia do relativismo, que é muito presente no nosso tempo, ou seja, tanto faz os valores, tanto faz o certo ou errado, o ter cuidado de não edificar a nossa vida sobre esta areia, o cuidado com as areias do modismo, né? Então, é aquilo que todo mundo está pensando, todo mundo está falando, todo mundo está indo por aqui, então vamos também seguir. É como diz no popular, né? Maria vai com as outras. Ter esse cuidado, porque nem sempre aquilo que todo mundo pensa, que todo mundo faz, que todo mundo está vestindo, significa que é algo sólido, que é algo correto, que é algo bom. O cuidado com as areias das ideologias perversas, que se apresentam como grandes ideias, como grandes respostas às questões da humanidade, como grande iluminação para os nossos problemas, e na verdade são perversas porque por trás tem outros interesses, por trás tem mentira, por trás tem engano e ilusões para poder manipular mais as pessoas. Temos que ter coragem então de não deixar se levar por essas areias que estão aí. E para isso nós temos a palavra, o Evangelho, as palavras de Jesus que são espírito e vida, que nos ajuda sempre a discernir, a avaliar, a se corrigir, para poder então edificar a nossa vida dia após dia, de maneira sólida, de maneira concreta, de maneira realmente que permanece. Portanto, meus irmãos e irmãs, devemos sempre nos perguntar todos os dias como e sobre o que eu estou edificando a minha vida. Porque é necessário fazer essa pergunta, porque se nós então vamos avaliando, percebendo que não está bem aqui, que sobre este lugar não está bem como eu estou construindo e levando a minha vida, ou este modo não está correto, então poder parar e recomeçar e procurar outra maneira e procurar solidificar aquilo que não está firme e, como disse, dia após dia, pedra por pedra, com grandeza de alma, então a nossa vida será edificada e firmada sobre a rocha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor as nossas preces.